Olá mais uma vez, amigos. Eu sou o professor Jefferson Celestino, um dos responsáveis pelos posts do The Blackboard, a página de inglês no Facebook. E hoje nós vamos trabalhar, recordar, claro, assim como nós fizemos no primeiro vídeo, recordar alguns tópicos que foram trabalhados nos posts anteriores do The Blackboard, ok? Dando uma olhadinha rápida em alguns assuntos que já foram trabalhados, eu percebi que nós já tivemos, acho que uns 3 posts que falam sobre verbos. Verbo de um modo geral, ou seja, você conhece esse verbo, sabe para que ele serve, você conhece as traduções? Por exemplo, um dos verbos que mais, vamos falar assim, vamos falar aquela palavra que obviamente vai aparecer de vez em quando aqui nos nossos encontros, vestibular. Um dos verbos o que mais tem incidência em vestibulares, na verdade, é um par de verbos, que é o verbo lie e o verbo lie. O pessoal que é meu aluno, que assiste as minhas aulas, fala, pô, esses verbos aí, até nas aulas aqui do The Blackboard, a gente vai ter contato com eles até aqui, pessoal. O que é lie? O primeiro é fácil, né? Verbo regular, passado. Lie é de particípio. Lie é de que significa? Mentir, não é isso? O segundo, olha como é o passado, lem. E qual é o particípio? Lem. Esse aqui já é um pouquinho mais esticado, vamos dizer assim. Ele significa deitar-se, jazer e localizar. Se nós formos até o dicionário, nós vamos encontrar outras traduções, claro. Essas são as principais, são as 3 traduções que eu sempre anoto. Também não dá para ver todas as traduções de todas as palavras, né? Isso a aula demoraria uma semana para terminar. Então essas são as principais. E além desses dois que tem a mesma grafia, tem esse cara, ó, que tem a mesma grafia do passado do lie. Esse aqui significa lend, passado particípio. Isso aqui significa, no caso, deitar, que é diferente de deitar-se. Aqui em cima você vai se deitar, embaixo você vai ser deitado por alguém, certo? Ou você vai deitar alguém. Deitar por colocar, certo? Galinha coloca ovos. É esse verbo aqui que você vai usar, tudo bem? Por exemplo, uma frase simples, como essa aqui, she's lying, pode ser entendida tanto como ela está mentindo, como ela está deitada. Agora, a partir do momento que você coloca on the couch, aí você sabe que ela não pode estar mentindo no sofá. Ficaria um pouco estranho traduzirmos desse jeito. Ela está deitada, inclusive, cuidado, olha a tradução, deitada no sofá. Apesar de ter o ing, a gente não vai traduzir como, apesar disso aqui ser presente contínuo, no caso, né, a gente não vai traduzir isso aqui ao pé da letra, ou seja, uma coisa que está acontecendo. E sim, né, no sentido de particípio passado, ou seja, ela está deitada da mesma maneira que acontece com o verbo sentar-se. Ou seja, apesar de ter o ing, eu não vou traduzir essa frase como ela está sentando, e sim como ela está sentada. Tudo bem? Tem gente que não sabe o que é isso aqui. Já sabe sim. Já viu várias vezes isso aqui, por exemplo, em filmes, em séries. Né? De repente você já visitou um cemitério nos Estados Unidos e tudo mais. Aqui já, tá? Uma situação muito comum, por exemplo, my house lies near the school. Uma frase bem bobinha, tá, pessoal? Quem já assistiu minha aula sabe que eu não fico inventando muita coisa na sala de aula, não. Frases bem fáceis mesmo, né? Então aqui, ó, minha casa fica próximo da escola, não é mente próximo da escola, tudo bem? Não faria sentido. Esse foi um dos verbos que foram trabalhados, né, nos posts da Blackboard, que eu gostaria de relembrar aqui com vocês, tudo bem? Um outro verbo que foi trabalhado, inclusive foi trabalhado inspirado numa série da TV britânica, da BBC, chamada Sherlock. Tem um episódio, eu acho que é o 3º episódio da primeira temporada, em que um dos candidatos a ter o seu caso solucionado, ou pelo menos investigado pelo famoso detetive britânico, diz que sem a ajuda dele, ele vai ser enforcado. É isso que ele quer dizer. Só que ele fala da seguinte, deixa eu primeiramente colocar aqui o verbo para vocês, né, que é o verbo hang. Se você colocar aqui, por exemplo, o passado dele, que é hang, e considerar que o particípio, que é a forma que eu quero chamar a atenção agora, isso aqui vai ser pendurar, consequentemente, pendurado, ok? Só que este verbo também tem o passado e o particípio regular, e aqui, se você, obviamente, traduzir desta forma, usar nesta forma, obviamente aqui hang vai ser o quê? Enforcar, e aqui
enforcado. E aí esse cara, esse criminoso, ele fala, Sherlock, sem você, né, without you, I'll get hung. Ele fala isso aqui. E aí o Sherlock, não, sem mim você não vai ser pendurado, não. Você vai ser o quê? Hanged, ou seja, você vai ser enforcado, tá? É um ponto curioso em relação a esse verbo. Um terceiro verbo que foi trabalhado, inclusive não se trata, nós trabalhamos até da questão da regência dele, por exemplo, o verbo dream, que é o verbo sonhar. Uma coisa que eu falo em sala de aula, não adianta pegar uma lista de regências e ficar decorando. Agora, adianta muito você aprender aquelas 2 ou 3 regências que o professor vem em sala de aula, que você encontra num texto, na letra de uma música, e você fala, poxa, eu não sei qual é a preposição que acompanha esse verbo. Ah, é essa aqui porque eu estou vendo aqui no texto. Pronto, aí você vai ter que ver se é regência, se é phrasal verb, né? Por exemplo, o verbo dream. Como é que eu falo sonhar com em inglês? A maioria vai pensar em dream with. Não pode. Essa condição aqui, essa preposição aqui, não acompanha o verbo dream. Pode ser sonhar com, obviamente, dream about. Ah, sonhei com você, não é isso? Sonhar com. Agora, se você sonhar, pensar em algo, tipo, você está assistindo a aula, de repente o professor sai de sala, você fica pensando, o dia que eu passar no vestibular, eu pensei em viajar para o exterior, morar no exterior. Aí já não pode ser dream about, porque você não sonhou, você não estava dormindo, você está pensando naquilo. Então é dream of, que é pensar em, né, sonhar em, diferente exatamente de sonhar com, de você estar dormindo e sonhar com alguém. Nesse caso você pensa em fazer algo, certo? Esses foram alguns dos verbos trabalhados no The Blackboard. Futuramente vamos ter outros posts sobre os tempos verbais, sobre verbos de modo geral, certo? Muito cuidado com isso. Aparecem textos, aparecem questões e, obviamente, séries, como acabei de falar. E a gente, obviamente, e a intenção é fazer com que você não tenha esse tipo de dificuldade quando encontrar com determinados tipos de verbos, ok? Até a próxima, pessoal. Um abraço.